Pode já começar. Recomeçar não, gravar, começar outra gravação, né? Começou? Tu deu pause? Não, né? Encerrou e... beleza, tá? Então, definição. Definição. Sejam x real e n natural. Nós temos, e esse temos aqui é definição, não é que é propriedade, não é que é conclusão. Tanto é que nas notas eu escrevo a potência de base x expoente n é o número denotado, mas porque lá eu tenho tempo, né? Estou digitando aqui não, quero avançar, então vai, aqui eu vou ser econômico. Então temos x elevado a n é, por definição, isso aqui é definição, isso é 1, se o x é diferente de zero e o n é igual a zero. É x se o n é igual a 1 e é x vezes x elevado a n menos 1 se o n é maior que ou igual a 2. Entendeu? É uma definição chamada definição recursiva. Primeira coisa daí, 0 elevado a 0 não tem definição, tá? 0 elevado a 0 é um negócio que aparece como uma indeterminação, mas é no contexto de limite, não é no contexto de operação aritmética. Não é no contexto de eu estou fazendo conta. É outro contexto, tem nada a ver com o contexto de fazer conta. No contexto de fazer conta, 0 elevado a 0 não está definido, não existe. Então, esse número elevado a 0, ele é 1 se ele for diferente de 0. 2 elevado a 0 é 1, menos 3 elevado a 0 é 1, π elevado a 0 é 1, tá? E sabe por que que é 1? Isso aqui é x, para que as propriedades de potências, aquelas propriedades famosas. Antes disso, dessa definição sai, né, daí, só como conclusão, x ao quadrado é x vezes x elevado a 1, então, portanto, é x vezes x. Aí, x da terceira é x vezes x ao quadrado, então é x vezes x vezes x. Aí, aquele negócio você aprende no primeiro contato de potência. X elevado a 10 é o x multiplicado por ele mesmo 10 vezes. X elevado a n é o x multiplicado por ele mesmo n vezes. Diga. Professor, teve um cara que ele fez o gráfico do 0 elevado a os números e o número elevado a 0, para poder tentar achar graficamente a 0 elevado a 0. Só que as setas, elas são... Ele não acha. 0 elevado a 0, você vai ver porque que não acha, nem no contexto de limite. Tá? 0 elevado a 0 não tem definição. Bote uma coisa na sua cabeça, todo número elevado a 0 é 1, né? E vai desde que ele seja diferente de 0. E o 0 elevado a qualquer número é quanto? 0. Então, e aí, como é que você resolve? O 0 elevado a qualquer número é 0. Está aqui, a definição diz isso. Mas todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. E aí? Não tem 0 elevado a 0. Não está definido. Depois que ele só montou o gráfico, mostrou que era absurdo. Ele mostrou que era impossível, né? Definir, né? Sim. Tá. Aí, agora eu entendi. Eu que não estava entendendo o que você estava dizendo. Ele mostrou a impossibilidade de você definir consistentemente. Porque a definição, eu acho que foi até você que falou, se a definição eu posso dar qualquer uma. Não, a sua definição ela tem que ser consistente. Ela tem que servir para alguma coisa e tem que entrar em harmonia com o que já está feito antes. A questão é harmonia. Qual é o critério? A harmonia, ela tem que ser harmoniosa. Por exemplo, olha aqui. Essa definição aí, ela te permite concluir, tá? Daí, não só isso, mais coisas.
mais coisas dessa definição. São conclusões que eu não vou gastar tempo provando-as. Que é o seguinte, x elevado a m vezes x elevado a n, dá o quê? É x elevado a m dividido por x elevado a n. M menos n. Se o m é maior que ou igual a n, porque aqui eu ainda estou naquele contexto. Tá certo? X vezes y elevado a n. Ainda tem uma outra, que é a principal aqui, que é potência de potência. Essas três são as básicas, né? X elevado a n elevado a m. É x elevado a n vezes m. É bem fácil de provar. Você tem essa, tem essa, tem essa, aí tem essa, x vezes y elevado a n. É x elevado a n vezes y elevado a n. X sobre y, que é dividido, né? O dividido. Elevado a n é x elevado a n sobre y elevado a n, tá? Verdade, isso é tudo consequência da definição. Mas desde que não apareça, presta atenção, isso aqui funciona desde que no meio não apareça o tal do zero elevado a zero, que se aparecer o zero elevado a zero, desiste, não vale nada. Ok? Zero elevado a zero não está definido. Agora eu vou estender o conceito de potência para expoente racional. Expoente racional não, expoente inteiro. É essa história. Eu tenho a potência nos naturais, expoente natural, agora eu vou para expoente inteiro. E aí? Bem, eu vou estender o critério. Qual é o critério para a extensão? É que essas propriedades, agora com o expoente inteiro, elas permaneçam válidas. Então, a primeira condição para permanecer válida é o seguinte: dado x diferente de zero, ó, o que eu vou escrever aqui é uma condição necessária sobre como eu devo, é uma imposição para como eu devo estender a potência com o expoente inteiro. Tá? Seguinte, dado x diferente de zero, x real diferente de zero, e n natural não nulo, x elevado a menos n deve ser definido, ou precisa ser definido, de modo que vale a seguinte igualdade: x elevado a menos n vezes x elevado a n tem que ser o quê? X elevado a zero. Por quê? Porque tem que valer. Essas propriedades, elas precisam, cada uma delas precisa valer. Em particular, deve valer essa daqui. Ou seja, isso aqui tem que dar 1. Isto é, quem é x elevado a menos n? X elevado a n precisa ser 1 sobre x elevado a n. Porque se o produto dá 1, esse é o inverso desse. Mas veja bem, eu não estou provando que x elevado a menos n é isso. Eu estou justificando por que você tem que definir dessa forma. Não há outra possibilidade. Se o critério é estender a potência a expoente inteiro de modo que as propriedades permaneçam válidas, a única possibilidade de estender é dessa forma. Então, daí a seguinte definição. Por causa disso, daí a definição. Qual definição? Definição é o seguinte. Definição. Professor. Sejam, momento, x diferente de zero e n inteiro. Temos, mas esse temos, repito, é por definição. Quem é x elevado a n? X elevado a n é x elevado a n
Se o n é maior que ou igual a zero, então eu vou estar estendendo, era o que era antes, mas no caso novo vai ser 1 sobre x elevado a menos n, se o n é o quê? Negativo. Por quê? Porque isso tem que ser assim para as propriedades permanecerem válidas. Agora veja bem, isso é uma condição necessária sobre a definição para que as propriedades permaneçam válidas. Para eu chegar aqui, eu só usei isso. Agora eu tenho que ter um trabalho adicional de provar que isso é suficiente para que as propriedades permaneçam válidas. Aí eu tenho que provar que definindo potência com expoente inteiro dessa forma, todas essas propriedades, elas valem quando os expoentes são o quê? Inteiros. Aí não tem mais essa restrição. Tá certo? Mas eu tenho que provar. Porque aqui só é uma condição necessária para que elas sejam válidas. Diga. Tem na nota dessas provas aí? Hã? Tem nas notas dessas provas? Não, esse aqui eu nem dou porque é tão simples. Tem algumas das outras, tá? Que eu faço. Mas eu peço como exercício para fazer isso aqui. Professor, Não, diga. mas isso ali faz sentido, ó, porque tipo assim, a gente pensa que menos n é 1x elevado a zero menos dividido por x elevado a n. Quando você está fazendo isso, você está justificando, você está indo ao encontro do que eu falei. Você não está provando que x elevado a menos n é isso aqui. Você está dizendo o seguinte, ó, a definição tem que ser essa, porque tem que valer essa propriedade. Se tem que valer, tem que se comportar dessa maneira, então a definição tem que ser essa. Aqui eu estou encontrando como é que eu tenho que definir. Eu tenho que definir dessa forma. Ainda resta a pergunta, definindo dessa forma, todas as propriedades permanecem válidas? Sim, mas tem que provar. Eu afirmo para vocês que permanece, ou seja, tudo isso aqui permanece quando eu considero o expoente o quê? Inteiro agora. Daquela definição que está lá, vale para expoente natural. E tem até a restrição aqui, porque eu não posso ter negativo, porque eu defini para expoente natural. Mas agora eu estendi para expoente inteiro, e vale. E para expoente racional, como é que eu estendo? Tá? Aí tem vários cuidados. E várias coisas que eu quero alertar. Mais do que provar as propriedades, que você pode até assumir que já estão provadas, tá, e usar, eu quero alertá-los para as situações em que você pode usá-las. Tá? Diga. Quanto tempo aí? 13, 14. Ah, beleza. Então, primeira coisa aqui, tem uma proposição que eu vou anunciar aqui, mas não vou demonstrar, porque não está no nível dessa disciplina, mas todo mundo aceita, é admissível, é razoável a sua aceitação, que é a seguinte proposição, mas tem uma prova, tá, para ela. Só que nem usa cálculo, usa outra área da matemática, que é o seguinte... Outros temas da matemática que não cálculo, não outra área é um exagero. Seja n natural não nulo, tá? Seja n natural não nulo e x maior ou igual a zero. Tá? Na realidade é um seja ou não, é um se. Vamos deixar assim, ó, vou mudar. Vou mudar o enunciado. Seja o n natural não nulo. Se n é par, então
existe um único número real não nulo cuja enésima potência é x. Olha bem, preste atenção. Se n é par, olha aqui, o x é maior ou igual a zero. Se n é par, então existe um único número real não nulo cuja enésima potência é x. Isso é uma proposição. Aí eu te pergunto, qual é o número real não nulo cuja quarta potência é 16? O número real não nulo. Não nulo não. Tô viajando. Não negativo. Ah, por isso você não estava entendendo, é porque tem não nulo. Agora você entendeu. Corrigir. Pergunta. Qual é o número real não negativo cuja quarta potência é 16? 2. Menos 2, a quarta potência, dá 16. Mas menos 2 é negativo. Só existe um não negativo cuja quarta potência é 16. Qual é o número real não nulo, tá certo? Cuja a quinta potência é 243. Quanto? Quinta potência é? Qual é? 3. 3 elevado à quinta. 243. Mas eu estou falando de... Mas aí é quinta potência, né? Qual é o número real não nulo? Qual é o número real? Aí a pergunta é diferente. Aí vai a outra definição. Proposição. Não é definição não, proposição. Eita que eu comecei atrapalhado aqui. Agora vocês vão entender. Proposição. Seja n natural e x real. E x real, tá certo? N natural não nulo e x real, tá certo? Então, se n é ímpar, então existe um único número real cuja enésima potência é x. Vocês entendem a diferença da proposição de cima para a proposição de baixo? É que a proposição de cima, para garantir a existência desse número, cuja não negativo, cuja n é potência x, no caso de n ser par, o número tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Qual é o número real? Qual é o número real não negativo cuja quarta potência é menos 16? Qual é o número real não negativo cuja quarta potência é 16? É imaginário. Não, mas eu estou perguntando qual é o número real. Então, a resposta? Não tem. Porque quando eu elevo a quarta potência, o resultado ou é zero, se for zero elevado à quarta potência, ou é positivo. Não há. Não existe um número real que é elevado à sexta potência de menos 100, por exemplo. Tem? Não. Mas aí, qual é o número real cuja quarta potência é menos 243? Cuja quinta potência é menos 243, desculpe. Não.
Qual é o número real cuja quinta potência é menos 243? Menos 3. E só tem ele. No caso, olha bem, no caso que o n é o número natural e x é real, tá certo? Se o n é ímpar, existe um único número real cuja n-ésima potência é x. Agora, no caso que o n é par e x não é negativo, há exatamente dois números cuja n-ésima potência é x. Quais são os dois números? Só tem dois. Quais são os dois números cuja sexta potência é 64? 2 e menos 2. Tem mais algum? Então só tem um não negativo. Ou seja, só há um número real não negativo cuja sexta potência é 64. Entendeu? Então, por causa dessas duas proposições, que tem a seguinte definição. E aí vocês prestem atenção a essa definição para saber usar. Sejam x maior ou igual a zero e n natural não nulo par. Par. X maior ou igual a zero e n natural não nulo par. A raiz n-ésima de x, a raiz n-ésima de x é o número, artigo definido, porque tem, vocês vão ver que tem, é o número real não negativo, cuja n-ésima potência é x, sendo denotada por, sendo denotada refere-se a quê? A raiz n-ésima, por isso aqui. Moral da história. Quem é a raiz quarta de 16? 2. Por quê? Porque é uma definição. Parem de dizer que menos 2 é raiz quarta de 16. Menos 2 não é raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16 é 2. Porque a raiz quarta de 16, por definição, é o número real não negativo cuja quarta potência é 16. E por que tem mais ou menos 2 às vezes? Hã? Aquelas vezes lá que... Não. É porque, assim, essa equação... Mas isso é outra coisa. Essa equação tem duas raízes. Aí você resolve assim, x à quarta igual a 16. Aí, se somente se, x é igual a quê? A mais ou menos raiz quarta de 16. Mais ou menos. Portanto, se somente se, x é igual a mais ou menos 2. Se você escrever assim, daqui para cá, você pular e escrever x é raiz quarta de 16 e, portanto, x é igual a mais ou menos 2, está errado. Porque x é mais ou menos a raiz quarta de 16. X é mais ou menos 2. Porque a raiz quarta de 16 é 2. Menos 2 não é raiz quarta de 16. Por quê? Por causa da definição de raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Se o n é par, quem é a raiz n-ésima de x? É o número real não negativo cuja n-ésima potência é x. E eu só posso definir isso se o x for o quê? Maior que ou igual a zero. Não há como definir se o x for negativo. Qual é o número cuja décima potência é menos
258. Não tem. Agora tem um número cuja quarta potência é 258. Quem é esse número? Qual é o nome que eu dou a ele? O número real não negativo. Já falei mal, né? O número real não negativo, cuja quarta potência é 258, qual é o nome dele? Raiz quarta de 258. Mas é o número real não negativo. Preste atenção. Calculando as raízes da equação, os professores sempre fizeram errado, porque eles fizeram Não. Se fez assim, está errado. Ele induziu você ao erro. Porque ele induziu... Se fez assim, se esqueceu isso aqui, foi para lá, ele fez errado. Porque ele está ensinando para você que raiz quarta de 16 é mais ou menos 2. Não. Mais ou menos 2 são as raízes dessa equação. Que é o quê? Quem são as raízes dessa equação? Qual é a maneira correta de dizer? Uma delas é a raiz quarta de 16, que é 2. E a outra é menos a raiz quarta de 16, que é menos 2. Você entendeu? Tá? Acontece. Eu sei que acontece e eu já vi em livro-texto fazendo isso, mas está errado. Pode parar. E aí você